Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Meus amados, então hoje nós vamos meditar juntos mais um trecho da palavra. E em cima disso me vieram alguns sentimentos, algumas coisas da minha própria experiência, daquilo que eu vivo, que eu preciso testemunhar dentro do meu carisma. E você que está aí com a sua Bíblia, pega lá em Eclesiástico, capítulo 24, versículo 47. E diz assim: Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, esse é um trecho de um capítulo aqui do livro do Eclesiástico, que é o que nós dizemos no estudo da palavra, em algumas ocasiões, que a sabedoria está falando, a sabedoria está fazendo o seu discurso, seu elogio, enfim. E quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, uma das coisas que os padres da igreja nos ensinam é que quando no Antigo Testamento a sabedoria fala, ela discursa, ela tem um espaço, digamos assim, para falar, é a própria prefiguração do Verbo de Deus feito carne. E em algumas ocasiões, inclusive, nós encontramos que Cristo é a sabedoria encarnada, é a sabedoria de Deus. Então, tudo que Deus tinha para dizer, Deus disse no Verbo. O Verbo de Deus, a fala, o querer de Deus, se fez carne no seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Então, quando nós ouvimos como esse versículo que nós acabamos de escutar, considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. A sabedoria, foi uma anotação de um estudo que eu fiz, de uma oração. A sabedoria está a favor daqueles que buscam a verdade. Verdade é essa, sabedoria é essa que é o próprio Cristo. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz: foi para dar testemunho da verdade que eu vim ao mundo. E Pilatos pergunta: a verdade, o que é a verdade? E Jesus se cala, e uma das compreensões que nós podemos ter é porque Ele mesmo é a verdade. Ele é a verdade de Deus. Então, quando nós encontramos este trecho... eu fechei. Então, quando nós encontramos este trecho, considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade, a gente pode compreender e rezar também neste sentido de que Cristo viveu a sua paixão, morte e ressuscitou por aqueles que vivem a verdade. Cristo continua lutando, intercedendo pela nossa santificação, pelo nosso desejo de viver a verdade, de viver na verdade. Quantos de nós passamos pela grande fraqueza e, vamos dizer assim, pela grande desgraça que é diante de uns nós somos de um jeito, diante de outros você se comporta de outro jeito. Em certa ocasião eu me visto assim, em certa ocasião eu me visto assim. Então, meus amados, Cristo vive nos seus santos. Diz uma outra frase: Cristo vive nos seus santos, um documento da igreja que nos indica isso. Então, Cristo vai viver naqueles que buscam a verdade, que vivem na verdade. Aqui na comunidade nós costumamos dizer sempre assim: uma hora a conta chega. Às vezes a pessoa fica ali fazendo aquele personagem, fazendo toda aquela situação, aquela mentirada, aquele teatro. E às vezes ele pode até se manter durante muito tempo assim. Seja aqui, seja em qualquer lugar, seja aí na tua realidade, seja na tua comunidade, no teu seminário, no seu trabalho, enfim. As pessoas que vivem na mentira, às vezes até sustentam isso durante um tempo, mas uma hora a conta chega. Ninguém consegue sustentar a mentira. Assim também como ninguém morre por uma mentira. Muitos estão dizendo isso, por causa da verdade que é o Cristo. Olha só quantos anos,
Mais de 2 milênios nós estamos aqui defendendo a mesma causa: viver e morrer por Cristo. E ninguém morre por uma mentira. Então, ninguém suportará viver uma mentira durante muito tempo. Então, vivamos como Cristo foi para dar testemunho da verdade que eu vim ao mundo. Vivamos como Ele, seguindo seus passos para dar testemunho da verdade. A verdade que é o próprio Cristo e que essa verdade precisa ser vista na nossa vida. Precisa ser vista na sua vida, precisa ser vista na minha vida. E também ouçamos o que Ele diz. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Cristo não deu a vida por nós, por bel prazer, né? Inclusive ele diz ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus não viveu tudo isso para ele mesmo, por prazer, né? Para ser famoso. Ao contrário, como São Paulo nos deixou escrito, né? Não se outorgou de sua condição divina. Ao contrário, humilhou-se até a morte, uma morte humilhante de cruz. Então, meus amados, Jesus fez isso, viveu isso para dar testemunho da verdade e para aqueles que buscam a verdade, para aqueles que caminham na verdade. Então, vivamos também nós, como ele também proclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não iremos estar no Cristo se nós estivermos vivendo numa mentira, sustentando mentiras. Sejamos da luz, sejamos os filhos da luz. Não caminhemos nas trevas, não caminhemos na noite do pecado, mas que nossa alma esteja branca, que nossa alma esteja pura, esperando nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz que trabalhou para aqueles que buscam a verdade. Deus abençoe muito você, um beijo no seu coração e seja da verdade, um filho da verdade, uma filha da verdade. Até logo mais.